Bom dia a todos, Haris Cairene. Hoje nós vamos gravar e vamos falar e vamos trazer uma aula toda especial. Hoje, dia 30 de outubro, faltando um dia para comemorarmos os 508 anos de Reforma Protestante. Vamos, então, tratar sobre esse assunto numa série de aulas que nós temos desenvolvido sobre essa temática. Mas antes eu quero te pedir, se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Assiste sempre o conteúdo até o final, compartilhe o conteúdo, dê o like, faça o seu comentário, me ajude a transmitir sempre o melhor conteúdo de saberes diversos da área das ciências humanas para você. Falar da Reforma Protestante é falar de uma série de implicações, de uma série de questões relevantes para não somente a história da Igreja, do cristianismo e do protestantismo, mas principalmente para podermos refletir sobre algumas questões tão significativas que ocorreram dentro da proposta da reforma. E hoje eu quero tratar um pouco além desse contexto todo que nós temos tratado já, e falar um pouco do Lutero dentro da proposta de que ele falou, de algumas questões do que ele tratou. E, quem sabe, até falarmos um pouquinho do cativeiro da vontade, da peça central da reforma, não é? Falarmos um pouquinho do elemento propulsor que ativou Lutero e o manteve cada vez mais, vamos dizer assim, atuante, cada vez mais disposto, cada vez mais fixo no seu alvo. Podemos falar que Lutero, certa vez, ele comentou, declarou que podiam queimar todos os seus livros, todos os seus escritos. E, embora até o Papa, né, tivesse entendido essa declaração feita por Lutero dentro de uma forma literal, ele falhou ao deixar cumprir o desejo de Lutero, queimando todos os livros de Lutero. Mas, felizmente, sabe, nós não precisamos nos confrontar com apenas 2 dos seus livros. Mas, se nós tivéssemos a oportunidade de fazê-los, o próprio Lutero nos orientaria a ler o Catecismo Menor e o Cativeiro da Vontade, essas 2 obras que ele escreveu. O alcance que essas 2 obras tiveram de Lutero ilustra a surpreendente habilidade de Lutero. O Catecismo Menor, por exemplo, com a sua clareza, com a sua economia de palavras, ele apresenta uma declaração muito extraordinária, muito concisa, do que é essencial, principalmente, tá, para a prática e para a vivência da verdadeira, vamos dizer assim, doutrina cristã, tanto para jovens como para adultos, como para todas as idades. O seu texto ele é compreensível, ele é desafiador, ele é simultaneamente provocante, e o Catecismo Menor é um dos clássicos da literatura cristã. É um dos clássicos. E outro livro também que está dentro dessa classificação é O Cativeiro da Vontade. Diferente até da outra obra, esse é mais curto. O Catecismo Menor é um tratado, não é? É uma grande proeza teológica. Já o Catecismo Menor é uma obra clássica, é um desafio teológico, né?
é um desafio de poder trazer todo um aparato para se estudar clássicos da tradição cristã. Agora, o Cativeiro da Vontade já tem uma outra peculiaridade. O Cativeiro da Vontade trabalha e faz sentido quando compreendemos a perspectiva das questões abordadas por Lutero, principalmente no que tange aos tópicos da liberdade humana, das questões em que ele aborda e que ele considera os tópicos principais e centrais da reforma, tá? E aí o Desidério Erasmo, que é um grande acadêmico grego, que foi contemporâneo de Lutero, ele falava que o Cativeiro da Vontade, na verdade, era uma resposta a muitas perguntas, a muitas indagações. E o Cativeiro da Vontade, ele assiste e propõe um debate das ideias de Lutero, abordando de uma forma muito mais de provocar alguns conflitos e confrontos. E aí nós falarmos um pouquinho agora, quem sabe, do relacionamento e da importância do convívio acadêmico e da troca de ideias entre dois mestres, Lutero e Erasmo. Dois, vamos dizer assim, acadêmicos e dois literatos e dois companheiros no propósito da reforma. Desidério Erasmo de Roterdã, conhecido como mais Erasmo de Roterdã, ele vai viver nos anos 1466 a 1536 e vai representar ele o principal acadêmico do período da Renascença. Pela sua cultura extremamente aguçada, não é? Pelo seu prestígio, pela sua qualidade enquanto escritor, por todas as questões que compõem a sua importância e significado. Erasmo de Roterdã ofereceu uma crítica, podemos até dizer, mordaz e contínua da Igreja dentro de duas frentes. Primeiro, na sua obra clássica, que ele vai escrever em 1509, O Elogio da Loucura, tá? E depois também ele vai fazer uma outra obra que vai repercutir em Lutero muito forte, que vai ser justamente para um fator propulsor, que vai ser um fator para poder motivar e trazer Lutero a algumas realidades, que é uma outra obra dele, aonde ele trabalha principalmente questões dos grandes, vamos assim, pivôs, certo? Os grandes pivôs da doutrina do pecado e os grandes pivôs da corrupção da igreja que ele trabalha. E aí Lutero vai, então, iniciar um diálogo com Erasmo de Roterdã. Construir um diálogo fecundo e um diálogo muito prototipo. Podemos lembrar até que Lutero ele permanece ocupado nos meses do verão, como já até mencionei em algumas aulas anteriores, dos anos de 1525, e depois que ele enfrenta a guerra dos camponeses, ele vai escrever extensamente sobre o assunto. E Lutero, num dos seus tratados, ele oferece uma resposta detalhada ao argumento de Erasmo e passa algum tempo fazendo referência principalmente às questões fundamentais metodológicas abordadas por Erasmo. O argumento de Erasmo trata da nossa capacidade de entender a Escritura, porque Erasmo via a Escritura de um modo mais opaco que Lutero. Erasmo comparava a Escritura com uma caverna mitológica de Córicos, tá?
E Erasmo aplicava ainda essa abordagem como método de teologia. Já Lutero, por sua vez, ele concordava com a existência de mistérios na fé cristã, mas traçava sua linha em um local bem distinto, quanto principalmente às doutrinas cruciais, quanto também à discussão sobre pontos cardinais da fé cristã. E Lutero, ele trabalhava com a essência da linguagem humana, e ele confrontava e rejeitava a abordagem cética de Erasmo, e essa abordagem cética de Erasmo lhe motivava a construir toda uma estrutura para trazer o povo que estava cegado pela ideia e pela razão que predominava e era proeminente no período do iluminismo, a verdades da fé cristã. E aí a peça central de Lutero e a peça central da Reforma, e o que podemos comparar como ponto mais significativo, pungente, determinante da Reforma protestante, seria o argumento sobre a salvação. Lutero argumentava que a salvação era exclusivamente obra de Deus e que nada que viéssemos a fazer podia valer para ela. Também afirmava a necessidade da fé entendida como dom de Deus. Assim, ele enfatizava essa incapacidade humana e essa capacidade infinita de Deus nesse articular de uma visão até de salvação que se tornava uma reserva, um louvor, uma honra, uma glória inteira exclusivamente a Deus. E talvez podemos até colocar aqui que o único elemento de Erasmo de Roterdã que pudesse Lutero concordar seria concernente à sua observação, né? E esse debate de poder até contribuir para alguns frutos. E a obra de Lutero, então, despertava essa discussão para justamente até responder a Erasmo. E a exemplo de Erasmo, até Lutero, em alguns momentos, ele expressava uma profunda preocupação com os problemas da política e das práticas da Igreja Romana. E como Erasmo, também Lutero enfatizava a necessidade do retorno ao texto bíblico em oposição à dependência da tradição da Igreja. E Lutero, a raiz do problema com Roma, para Lutero, era teológica e era especificamente a doutrina da justificação pela fé, a qual, para o reformador, estava intrinsecamente ligado ao entendimento da teologia da cruz. E, nesse sentido, então, é que ele vai procurar lutar e que luta e decide tomar todas as decisões que ele toma. Quando lemos O Cativeiro da Vontade, de Martim Lutero, talvez até não venhamos a concordar com todos os seus argumentos, né? Com todo o seu foco. Mas Lutero enfatiza que precisamos articular o entendimento da salvação, que este venha fazer jus ao ensinamento bíblico e envolver-se neste propósito, deixando que Deus seja Deus. Deixando que Deus seja Deus. Então, esta, quem sabe, seja a principal, vamos dizer assim, peça central da reforma. Uma salvação operada por Deus através de Cristo, permitindo e deixando que Deus seja Deus. Que Deus assuma e esteja no controle de tudo e de todos, e que a igreja seja de Deus e pertencente a Deus e conduzida por Deus. Como corpo de Cristo, como
a noiva de Cristo como a estrutura representativa de Cristo na Terra. Como os chamados para fora para fazerem a diferença na Terra. Essa é a grande percepção, olhar, foco de Martinho Lutero. E é isso que eu queria deixar bem ressaltado e enfatizado aqui nessas poucas palavras de hoje sobre Martinho Lutero. Obrigado.